O ano era 1692. Um vento frio soprava entre as árvores. Algo perverso estava chegando a Salem. Você consegue sentir o medo percorrendo sua espinha? Isso não é apenas uma história pessoal. Isso realmente aconteceu. Os julgamentos das bruxas de Salem. Um dos eventos mais terríveis da história americana. Você está pronto para mergulhar neste pesadelo? Vou levá-lo de volta no tempo. A um lugar onde a paranoia reinava. Onde seu vizinho poderia ser seu executor. Onde uma simples acusação poderia acabar com sua vida. Apertem os cintos, porque esta será uma viagem turbulenta. A história que estou prestes a contar vai gelar você até os ossos. É uma história de medo, histeria e sangue inocente derramado. Você é corajoso o suficiente para ouvi-la? Salem, Massachusetts. Um tranquilo assentamento puritano. Este lugar, com suas casas de madeira e ruas de terra, parecia um refúgio de paz e simplicidade. Na superfície, tudo parecia normal. As pessoas iam e vinham, cuidando de suas tarefas diárias, vivendo suas vidas com uma rotina quase monótona. Mas por baixo, as tensões estavam aumentando. Pequenas desavenças e suspeitas começaram a se infiltrar na comunidade. Você consegue imaginar viver lá, em um lugar onde cada movimento era observado e julgado? A pressão constante para ser perfeito. Os invernos eram rigorosos. A comida era escassa. Cada refeição era uma luta para sobreviver. E a ameaça de ataques de nativos americanos era grande. A qualquer momento, o perigo poderia surgir das florestas ao redor. O povo de Salem estava no limite. A tensão era palpável, e a paciência estava se esgotando. Eles precisavam de alguém para culpar por suas dificuldades. A busca por um bode expiatório começou a tomar forma. Foi quando os sussurros começaram. Pequenas suspeitas se transformaram em acusações veladas. Você viu como Goody Osborne estava agindo de forma estranha? Seus comportamentos incomuns não passaram despercebidos. Por que Sarah Good murmura para si mesma? Suas palavras sussurradas eram vistas com desconfiança. Esses sussurros logo se transformariam em gritos. A histeria estava prestes a tomar conta da comunidade. O palco estava armado para uma tragédia. As sementes da desconfiança já haviam sido plantadas. Tudo o que precisava era de uma faísca. Uma pequena chama para incendiar a pólvora acumulada. E essa faísca veio na forma de duas jovens. Abigail Williams e Betty Paris. Abigail Williams e Betty Paris. Suas ações, aparentemente inocentes, desencadeariam uma tempestade. Suas ações desencadeariam uma cadeia de eventos que mudariam Salem para sempre. A história nunca mais seria a mesma. Tudo começou com ataques. Abigail e Betty começaram a gritar e ter convulsões. Elas falavam em línguas estranhas. Seus corpos se contorciam de maneiras não naturais. O que estava acontecendo com essas crianças inocentes? O médico da cidade estava perplexo. Ele nunca tinha visto nada parecido. Você sabe qual foi o diagnóstico dele? As meninas estão sob a influência do diabo. Dá para acreditar? No mundo deles, isso fazia todo o sentido. Mais meninas começaram a apresentar os mesmos sintomas. Elas apontaram o dedo para 3 mulheres: Tituba, Sarah Good e Sarah Osborne. Essas mulheres eram diferentes, marginalizadas, alvos fáceis. As acusações voaram rápido e furiosas. Eu vi Goody Osborne com o diabo. Sarah Good enviou seu espírito para me atormentar. A cidade estava em alvoroço. Quem seria acusado a seguir? Poderia ser você? O medo tomou conta de Salem. Vizinho se voltou contra vizinho. Amigo acusou amigo. Ninguém estava seguro. Você consegue imaginar viver em terror constante? Imaginando se você seria o próximo a ser acusado? A lista de acusados aumentava a cada dia. Homens, mulheres e até crianças. Ninguém estava imune. As meninas aflitas eram tratadas como profetas. Cada palavra delas era tomada como verdade absoluta. Mas aqui está a parte assustadora. Não havia como provar sua inocência. Se você fosse acusado, era como se estivesse morto. Como você se defenderia contra espíritos invisíveis? As prisões se encheram rapidamente. As condições eram horríveis. Ratos, doenças e os gemidos constantes dos acusados.
Muitos morreram antes mesmo de chegarem ao julgamento. Você consegue imaginar o horror daquelas celas? Seção 5. Os julgamentos começam. Os julgamentos eram uma farsa. A justiça não tinha lugar em Salem. Os juízes eram tendenciosos. As evidências eram ridículas. Mas pessoas estavam morrendo. Pessoas reais. Pessoas inocentes. Provas espectrais eram permitidas no tribunal. O que é isso, você pergunta? Significa que os acusadores poderiam alegar ver o espírito do réu os atormentando. Como você luta contra isso? Os acusados tinham duas opções: confessar ou serem enforcados. Muitos optaram por confessar, na esperança de salvar suas vidas. Mas confessar significava acusar outros. O ciclo de violência continuou. Quer saber a parte mais assustadora? O teste do toque. Se uma bruxa acusada tocasse uma pessoa afligida durante seu ataque, e o ataque parasse, era prova de culpa. Dá para acreditar que tal absurdo foi usado para condenar pessoas à morte? Seção 6. Tortura e confissões. Os métodos usados para obter confissões eram brutais: privação de sono, inanição, tortura física. Quanto tempo você acha que você aguentaria? Você confessaria para se salvar? Um homem, Giles Corey, se recusou a se declarar culpado ou inocente. Você sabe o que eles fizeram com ele? Eles o deitaram e colocaram pedras pesadas em seu peito. Por 2 dias ele sofreu. Suas últimas palavras? Mais peso. As confissões eram absurdas: voar em vassouras, assinar o livro do diabo, lançar feitiços sobre os vizinhos. Mas lembre-se, essas não eram bruxas de verdade. Apenas pessoas aterrorizadas tentando salvar suas vidas. A loucura se espalhou para além de Salem. Outras cidades começaram suas próprias caças às bruxas. Parecia que ninguém estava seguro. Até onde essa histeria iria? Quando isso acabaria? Seção 7. Os enforcamentos em Gallows Hill. Gallows Hill, um lugar de pesadelos. É aqui que os acusados encontravam seu destino. Este local, envolto em mistério e terror, testemunhou os momentos mais sombrios da história. Você consegue imaginar? A longa caminhada até a forca, a multidão vaiando, o medo do que vem depois. Cada passo era um tormento, cada olhar da multidão, um julgamento silencioso. 19 pessoas foram enforcadas. Cada morte era um espetáculo. Os habitantes da cidade assistiam, horrorizados e fascinados. Era um evento que misturava horror e uma mórbida curiosidade, um reflexo da sociedade da época. Eles se sentiam culpados? Ou eles acreditavam que a justiça estava sendo feita? Entre as vítimas estava Rebecca Nurse. Cada rosto contava uma história, cada expressão revelava um misto de emoções. Uma mulher de 71 anos conhecida por sua piedade. Mesmo quando a corda foi colocada em volta de seu pescoço, ela manteve sua inocência. Sua fé inabalável era um testemunho de sua força interior. Você consegue imaginar seus momentos finais? O desespero, a resignação, a esperança de um milagre? O último enforcamento ocorreu em 22 de setembro de 1692, uma data que ficou marcada na história. 8 pessoas morreram naquele dia. Enquanto seus corpos balançavam ao vento, alguém percebeu que essa loucura tinha que parar? A visão dos corpos pendurados era um lembrete sombrio da injustiça que havia sido cometida. A partir daquele momento, a sociedade começou a questionar suas ações e a buscar redenção. Seção 8. Um legado de medo. Os julgamentos das bruxas de Salem duraram pouco mais de 1 ano. Durante esse período, o medo e a paranoia tomaram conta da colônia, mas seu impacto seria sentido por séculos. Quantas vidas foram destruídas? Quantas famílias foram dilaceradas? O terror se espalhou como um incêndio incontrolável. No final, a colônia admitiu seu erro. Mas a admissão veio tarde demais para muitos. Os julgamentos foram declarados ilegais. Documentos foram anulados, mas as cicatrizes permaneceram. Mas era tarde demais para aqueles que haviam morrido. Suas vidas foram ceifadas injustamente. Seus nomes estariam para sempre ligados a este capítulo sombrio da história. Um lembrete constante do que o medo irracional pode causar. Hoje, Salem é uma atração turística.
As ruas estão cheias de visitantes curiosos. As pessoas a visitam para aprender sobre os julgamentos. Elas caminham pelos locais históricos, tentando entender o passado. Mas será que eles realmente entendem o horror? A profundidade do medo que tomou conta da comunidade? O medo, a injustiça. Esses sentimentos ainda ressoam hoje. Ao terminarmos esta história arrepiante, quero que você pense. Reflita sobre o que aconteceu e o que poderia acontecer. Algo assim poderia acontecer novamente? Estamos realmente imunes a esse tipo de histeria? Somos realmente tão diferentes das pessoas de Salem? Ou será que ainda somos suscetíveis ao medo e à paranoia? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Sua opinião é importante. E se você gostou desta história real aterrorizante, não se esqueça de curtir e compartilhar. Ajude a espalhar a conscientização. Até a próxima. Durma bem. Que seus sonhos sejam tranquilos. E cuidado com as bruxas. Elas podem estar mais perto do que você imagina.